Olá, turma, eu sou o professor Marcos Silvestre e hoje vou falar com vocês sobre o nosso último movimento de vanguarda, o surrealismo. O surrealismo ele surgiu na França em 1924 através de um manifesto surrealista escrito pelo autor francês André Breton. O manifesto queria dizer que esse novo movimento ele iria se preocupar em mostrar todo o funcionamento do cérebro humano. Eles queriam mostrar o inconsciente. Então, eles não queriam diferenciação do que era sonho, do que era realidade, do que era delírio, do que era racional. E eles não tinham, por isso, eles não tinham o apego a uma preocupação estética, uma preocupação moral, e porque eles queriam a liberdade de criação para poder abordar toda e qualquer forma de inconsciente, porque era um movimento surreal. E o surreal, ele é mais que o real. Ele transcende o real. Eles não queriam que a arte tivesse compromisso com a verdade ou compromisso com uma representação fiel de qualquer coisa que fosse. E eles pautavam esse movimento através dos trabalhos de Freud, que foi um psicanalista, que desenvolveu um trabalho dando importância ao inconsciente humano, dando importância aos sonhos, aos significados dos sonhos, a questões humanas que a gente não tem noção que possa ter, mas que podem estar no nosso inconsciente, em locais da nossa mente que a gente não consegue acessar. E esse movimento de vanguarda vem querendo pôr isso para fora. É bom lembrar que esse movimento surge num período após a Primeira Guerra Mundial e vem essa vontade de ir contra o real, vem por conta da guerra também. Porque para eles ali naquele momento, já que o mundo real pôde produzir tanta barbárie como uma guerra, eles queriam produzir algo que transcendesse essa realidade. E por isso eles buscavam essa liberdade total de criação e obviamente, consequentemente, esses quadros às vezes não tinham um sentido muito claro. Eles não buscavam o nonsense, mas poderia acontecer. Não que não tivesse um sentido claro, mas é que o mesmo quadro poderia ter várias interpretações. O maior nome do movimento foi o próprio André Breton, que foi um escritor francês, mas na pintura e na arte plástica em geral, porque ele também era escultor, foi Salvador Dalí, que ele pintava 100% do inconsciente humano. Então vou colar aqui os quadros principais dele, a persistência da memória, que é um quadro onde num ambiente, num cenário totalmente desértico, aparecem alguns relógios derretendo. Então a gente pode interpretar, e ele queria passar isso também, de que o tempo passa, o tempo se esvai, o tempo derrete. E de forma inconsciente, as nossas memórias também vão se perdendo. Outro quadro famoso dele é o quadro O Sono, onde ele pinta uma cabeça humana gigante, dormindo, e essa cabeça está apoiada por algumas muletas, para a gente poder refletir sobre como a nossa vida ela é baseada
em algumas coisas instáveis e que essas situações podem mudar a qualquer momento e por qualquer motivo que seja. Ele fez uma... O Dalí também era escultor, né? Então ele criou um cômodo, que a gente pode chamar de instalação. Não é uma escultura de um objeto, mas é um cômodo, como se fosse uma sala. Era uma sala, na verdade, chamada Sala Mãe West, que era um cômodo onde o público entrava, podia interagir com qualquer objeto que tivesse ali naquela sala, mas quando você saía desse cômodo e via de frente, através da entrada, você via o rosto de uma mulher. Então, aí você pode ter inúmeras interpretações, inúmeros objetivos, mas era como se você pudesse entrar na cabeça daquela pessoa. Outro grande nome do movimento surrealista foi também o pintor René Magritte, que seu maior quadro foi o quadro O Cachimbo, onde tinha pintado um cachimbo, o desenho de um cachimbo, e logo abaixo escrito a frase: "Isto não é um cachimbo". Qual a intenção dele com esse quadro? É mostrar que a arte não é a realidade. A arte é uma representação da realidade. Ali estava pintado um cachimbo, mas não era o objeto em si. Era a representação de um cachimbo. Então ele trazia com que o público refletisse sobre o que seria a arte. Na literatura, o maior nome do movimento foi, sem dúvida, o André Breton, que era poeta. Mas aqui no Brasil teve o Murilo Mendes, também poeta, que conheceu o movimento através do pintor Ismael Neri. E a poesia surrealista, ela consistia nessa liberdade de criação, onde o autor sentava para escrever e ele ia colocando no papel as primeiras palavras que viessem à cabeça dele, para no final a gente ter um texto onde a gente pudesse talvez perceber os estímulos, os impulsos criativos daquele autor, o porquê aquelas palavras vieram à cabeça dele. Então esse método de criação te dá liberdade criativa, mas também, consequentemente, te possibilita a ver expresso algo do inconsciente daquele autor. Então, gente, já que durante todo esse período de aulas nós falamos sobre as principais vanguardas artísticas do século XX, eu quero comentar com vocês agora sobre pensamento crítico. Nós começamos falando sobre arte e cultura, e depois passamos por 5 vanguardas, 5 movimentos artísticos diferentes, alguns com contextos parecidos, mas com objetivos e forma de fazerem arte diferente. Então agora eu quero que vocês levem para vocês um pouco de como ver e como considerar o que é o que não é arte. A arte, como foi dito, ela é uma habilidade. Ela vem de um termo grego que significa técnica. Então, arte pode ser muita coisa. Por exemplo, a arte de pintar um quadro, a arte de compor uma música, mas também a arte de cozinhar, a arte de erguer um prédio. Então, qualquer exercício que precise de qualquer habilidade que seja, ela pode ser considerada arte. Mas tudo é arte. Qualquer um pode ser artista. E qualquer
obra que a gente veja, a gente pode considerar arte, a gente pode dizer o porquê de cada coisa, de onde vem, porque uma coisa importante para esse pensamento crítico são referências. E agora nós temos as referências, principalmente para as artes plásticas dessas vanguardas europeias. Mas no nosso dia a dia, a arte está presente em várias coisas que a gente lida e às vezes não percebe. E aí entra também o que foi dito sobre a cultura. Por exemplo, acho que o exemplo mais frequente no nosso dia a dia. Todo mundo sabe, todo mundo considera que arte, que música é arte. Mas o funk é arte? Por quê? O funk é música. Ela faz parte da nossa cultura. Então a gente pode considerar, sim, nós podemos considerar o funk arte, nós podemos considerar o funk cultura. A gente pode gostar ou não gostar, preferir uma coisa, preferir outra, mas a gente tem que ter o entendimento de que aquilo é e o porquê que aquilo é arte. Então, gostaria muito que vocês saíssem daqui, tenham aproveitado essa troca de conhecimentos para enxergarem de forma diferente qualquer obra que vocês possam vir a conhecer, a perceber cada fator que possa surgir no dia a dia de vocês e ter um olhar mais sensível e mais apurado para tudo que possa surgir. Então, esse foi nosso período de aulas de educação artística.